Olá, bom dia pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o Meloxicam, que é um anti-inflamatório não esteroide que é amplamente utilizado no tratamento de dores e inflamações. Com sua ação potente e perfil também de segurança relativamente favorável ao tratamento de algumas doenças, no caso do Meloxicam, se tornou assim uma opção da população para as condições como a artrite e dores do músculo esquelético. Vamos agora explorar sobre as contraindicações do Meloxicam, quais são as precauções do Meloxicam e quais são as interações medicamentosas do Meloxicam. E vamos deixar também aqui dicas importantes para o uso correto do Meloxicam. Fique conosco e descubra tudo o que você precisa saber sobre esse medicamento fundamental na prática clínica. E se você está chegando, inscreva-se, dê um like e ative o sino. E sem perder muito tempo, vamos logo abordar as contraindicações do Meloxicam. Uma das contraindicações do Meloxicam é quando o paciente apresenta hipersensibilidade a este medicamento. Neste caso, o paciente pode apresentar ou referir reações excessivas, indesejáveis ou produzir, por exemplo, reações que alteram o sistema imunológico, sendo que as reações indesejáveis elas podem ser danosas ou desconfortáveis para o paciente. Então, diante desse tipo de circunstância, o paciente deve assim evitar o uso desse medicamento. Ou seja, se você apresenta algum tipo de reação quando você tomou anteriormente o Meloxicam, você não deve mais tomar o Meloxicam, porque você pode vir a apresentar reações de hipersensibilidade. Mas o Meloxicam ele está contraindicado também para os casos quando o paciente ele pode vir a apresentar a possibilidade de reatividade cruzada com outros anti-inflamatórios não esteroide. Isso daí eu estou falando incluindo o ácido acetil salicílico, que nós chamamos de AS. Mas o que é uma reatividade cruzada, enfermeiro? Neste caso em específico, a reatividade cruzada é um problema de fundamental importância na hipersensibilidade de medicamentos, onde a resposta imune a um medicamento em um indivíduo previamente sensibilizado com outro medicamento de estrutura similar, ou seja, se um paciente tem a hipersensibilidade, por exemplo, ao Meloxicam, este mesmo paciente pode apresentar hipersensibilidade a outro medicamento, como no caso Piroxicam e AS, que nós chamamos de ácido acetil salicílico. Você compreendeu? Se você tem uma hipersensibilidade ao Meloxicam e no caso do Piroxicam e AS que tem uma estrutura muito similar ao Meloxicam, esse paciente não pode tomar também o Piroxicam nem AS, porque tem uma estrutura semelhante. Então existe uma possibilidade de acontecer o que a gente chama de reatividade cruzada a outros analgésicos. Mas as contraindicações do Meloxicam não param por aí, pessoal. O Meloxicam ele está contraindicado para pacientes que apresentam insuficiência renal grave. No caso da insuficiência renal, é uma condição a qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas, como no caso a filtragem do sangue, tá certo? No caso da insuficiência renal, pode ser aguda, reconhecida pela letra IRA, insuficiência renal aguda, quando ocorre súbita e rápida perda da função, principalmente da função renal. A insuficiência renal ela pode ser também uma insuficiência renal crônica, quando esta perda é lenta, progressiva e também irreversível. Nesse caso em específico, está desaconselhado, nesse caso, o uso do Meloxicam quando o paciente apresenta insuficiência renal grave. Você que está assistindo esse vídeo e você está apresentando algum problema renal, então, nesse caso, o Meloxicam está desaconselhado a usar nesse tipo de paciente. Além disso, o uso concomitante, por exemplo, o uso junto com ácido acetil salicílico, que nós chamamos de AS, tem maior risco também de o paciente apresentar reações adversas nesse caso. Então, fique muito atento quanto ao uso do Meloxicam, porque existem algumas contraindicações. Mas nós não podemos deixar passar despercebido sobre as precauções do Meloxicam, ou seja, antes de usar esse medicamento, você tem que obedecer algumas precauções para você não se machucar, vamos dizer assim. Por exemplo, use cuidadosamente o Meloxicam nos seguintes casos. No caso, quando o paciente apresenta desidratação, nesse caso, tem que ter uma precaução redobrada antes de usar o Meloxicam. Recomenda-se, nesse caso,
corrigir, nesse caso, o déficit de líquido ou uma terapia adequada para o paciente não ter problema quanto à desidratação quando for administrado o meloxicam. Ou seja, se o paciente está apresentando desidratação, antes de administrar o meloxicam, tem que reidratar esse paciente ou corrigir a desidratação desse paciente. Outra precaução também que devemos ter antes de usar o meloxicam é quando o paciente apresenta disfunção renal. O que é uma disfunção renal, enfermeiro? É quando o paciente tem alguma alteração renal que está impedindo que o rins funcione de uma maneira correta e adequada. Ou seja, qual é a função do rins? É filtrar o sangue, tá certo? Então, onde ele vai retirar aqueles metabólitos que o organismo não vai precisar, vai ser liberado ou excretado pela urina. Além disso, também, quando o paciente apresenta disfunção hepática, também nós devemos ter uma precaução redobrada. Como a gente pode avaliar no caso do fígado, que ele está funcionando bem? Em algumas das avaliações a nível laboratorial do fígado, é quando nós pedimos, por exemplo, o TGO e TGP para avaliar a função hepática. E também como avaliar os rins, é quando solicita o exame que nós chamamos de ureia e creatinina, que avalia também a melhor funcionalidade do rins aí também. Além disso, outras precauções que devemos estar bastante atentos é quando o paciente apresenta insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não consegue mais fazer aquele processo que nós chamamos de sístole e diástole, que é o do enchimento e o bombeamento de sangue adequado para pequena e grande circulação nesse caso. Quando o coração não consegue fazer todo esse processo, nós dizemos que o coração está insuficiente. Por isso que nós chamamos que o coração está com uma insuficiência hepática. Nesse caso em específico, nós devemos ter uma precaução redobrada antes de administrar o meloxicam, tá certo? Além disso, no caso, se o paciente é um paciente que tem uma idade acima de 65 anos, também você tem que ter um cuidado redobrado antes de administrar o meloxicam em paciente geriátrico, nesse caso. Então, fique atento aos pacientes que têm uma idade acima de 65 anos. Vamos baixar um pouco mais essa idade, acima de 60 anos. O seu cuidado tem que ser redobrado, porque é um medicamento que pode machucar esse tipo de paciente, porque ele já não tem uma boa funcionalidade, vamos dizer aí, como uma pessoa nova, do rins, por exemplo. Também no caso do fígado, podemos avaliar assim também. Então, uma pessoa idosa, você tem que ter um cuidado redobrado antes de administrar o meloxicam. Esta precaução ao administrar o meloxicam, ela tem que ser redobrada também quando o paciente ele faz uso de medicamentos que são inibidores da ECA ou o paciente submetido à terapia com diurético. Mas, enfermeiro, quais são os medicamentos que são inibidores da ECA? Citando alguns aqui para vocês, são muito conhecidos, como no caso da losartana e o captopril, tá certo? Então, administrar meloxicam junto com esse medicamento pode causar, assim, problemas renais, ou seja, o paciente ele passa por um risco que ele pode vir ter disfunção renal, mas essa disfunção renal, ela pode ser uma disfunção renal reversível. Também devemos ter bastante cuidado ao administrar o meloxicam junto com medicamentos que nós chamamos de diuréticos. Quais são os medicamentos que é muito comum a gente estar observando aí na clínica, né, pacientes usando diurético, como no caso, furosemida, hidroclorotiazida e também espironolactona, tá certo? Então devemos ter bastante cuidado ou uma precaução redobrada antes de administrar o meloxicam junto com esse medicamento, porque pode causar, assim, disfunção renal, mas é uma disfunção renal que é reversível nesse caso. Além das precauções que eu acabei de citar aqui para vocês, nós devemos ter também uma precaução redobrada no caso de distúrbio de coagulação, nesse caso, ou terapia com anticoagulante concomitante. Nesse caso, aí, tem maior risco de sangramento para o paciente. Então, antes de administrar o meloxicam, pergunta para o paciente ou procura saber se ele está tomando algum anticoagulante, tá certo? Porque tem grande risco de causar, assim, sangramento excessivo no paciente. Além dessas precauções que eu acabei de citar, e são cuidados que devemos ter, nós devemos observar muito bem se a paciente que está recebendo o meloxicam, ela está no período de gravidez ou no período da gestação, ou se está amamentando, ou se esse paciente aí não tem uma idade menor que 18 anos. Por que eu tenho que ter cuidado? Porque a segurança nesse grupo coletivo de pacientes, ela não está ainda bem estabelecida, ou seja, não tem pesquisa suficiente que dão uma margem de segurança para administrar o meloxicam durante a gestação, lactação e também em pacientes menores de 18 anos. É importante também a gente chamar a atenção quanto às interações medicamentosas do meloxicam.
Ao mesmo tempo que eu estou falando sobre as interações medicamentosas do Meloxicam, é importante que você está do outro lado da tela fique muito atento, porque o Meloxicam ele não pode ser administrado junto com outros medicamentos. Vou citar alguns medicamentos que o Meloxicam não pode ser administrado, em algumas situações vai potencializar ou diminuir o efeito do medicamento, tá certo? Por exemplo, se eu administrar o Meloxicam junto com ácido acetil salicílico, que nós conhecemos com AAS nesse caso, pode acontecer o aumento do nível sérico do Meloxicam e maior risco de acontecer reações adversas causadas pelo Meloxicam, ou seja, vai potencializar mais ainda os efeitos de reações adversas do Meloxicam em nosso organismo. Outro medicamento que devemos ter bastante cuidado são os medicamentos que fazem parte do grupo dos anticoagulantes. Vou citar um medicamento que faz parte do grupo dos anticoagulantes, como no caso a varfarina. Se administrar Meloxicam junto, por exemplo, com medicamentos que fazem parte do grupo dos anticoagulantes, como no caso a varfarina, tem o maior risco de sangramento para o paciente. Além dessas interações que eu acabei de citar aqui para vocês, a interação do Meloxicam junto com colecistiramina, que nós chamamos, pode acontecer diminuição do nível sérico do Meloxicam, tá certo? Então, observe muito bem que nós não podemos assim estar administrando o Meloxicam junto com alguns medicamentos. Outra interação que chama bastante atenção é no caso da interação do Meloxicam junto com diuréticos tiazídicos ou a furosemida. Nesse caso pode vir a acontecer possível diminuição assim, do efeito diurético dessa droga. Ou seja, se você administrar Meloxicam junto com diuréticos, tiazídicos ou furosemida, nesse caso, vai diminuir o efeito dos diuréticos no organismo do paciente. Se de repente você está administrando aquele diurético para melhorar a condição clínica do paciente, então você não vai ter o efeito desejado, por exemplo, do diurético, porque ele está sendo administrado junto com o Meloxicam, tá certo? É importante você ficar sabendo sobre essas interações do Meloxicam. Mas a interação do Meloxicam vai muito além. No caso da interação do Meloxicam com medicamentos que são inibidores da ECA, como eu citei anteriormente alguns inibidores da ECA, como no caso a losartano e o captopril, nesse caso em específico, quando você administra o Meloxicam e o paciente está fazendo uso desse medicamento antihipertensivo, pode vir a acontecer diminuição do efeito antihipertensivo no caso da losartano e do captopril, ou seja, a eficácia desse medicamento é diminuído, tá certo? Então, se o paciente está fazendo uso desse medicamento, como captopril, losartana, que são inibidores da ECA, e tem outros também inibidores da ECA, então você nunca deve administrar então o Meloxicam junto com esse medicamento. E se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.